A minha casa é a mais alta, acho que da rua, fora da esquina lá. Tudo. A gente ergueu, mas entrou. Tudo, perdeu tudo. Que comprou novo agora, por causa da alta enchente, tudo. Todo mundo perdeu tudo. Não tem que não perdeu. Em votação, nesta terça-feira, o Senado aprovou o projeto do decreto legislativo enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul até o dia 31 de dezembro de 2024. A medida já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada para a promulgação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto permite que os limites e prazos revistos na Lei de Responsabilidade Fiscal possam ser suspensos, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o Estado afetado por enchentes, na maior crise climática de sua história. Os valores utilizados nesta finalidade também não estarão sujeitos à limitação de empenho por parte do governo federal. Com a aprovação da medida, o Estado do Rio Grande do Sul e seus municípios podem ampliar as operações de crédito e o recebimento de transferências voluntárias. O número de municípios gaúchos afetados pelas fortes chuvas chega até esta quarta-feira a 401. Foram confirmados 95 mortes até o momento desta gravação. O número de desaparecidos no estado ultrapassou o número de 131 e os desalojados passa dos 159 mil. Estamos ainda vivendo a emergência. Ainda nesta quarta-feira, Lula deve anunciar um pacote de 6 bilhões e 500 milhões de reais para obras de prevenção a desastres. O investimento será dividido entre 1 bilhão e 700 milhões de reais para a contenção de encostas e 4 bilhões e 800 milhões de reais para a drenagem urbana, que é um sistema de coleta e escoamento de água das chuvas. Desde o ano passado, o governo abriu o processo para que as prefeituras e estados apresentem projetos nestes setores. A cerimônia no Palácio do Planalto, portanto, irá reunir um pacote de recursos para municípios selecionados. Apesar dos anúncios, não são poucos os apontamentos das falhas quanto ao planejamento e investimento do poder público para evitar ou inibir catástrofes como a de Porto Alegre e outras cidades gaúchas. Uma reportagem do UOL mostrou que a Prefeitura de Porto Alegre não investiu sequer R$1 em prevenção a enchentes no ano de 2023, de acordo com dados retirados do portal de transparência do município. A situação ocorre mesmo com o departamento que cuida da área, tendo 428 milhões e 900 mil reais em caixa. A Prefeitura de Porto Alegre argumentou que o governo do prefeito Sebastião de Mello, do MDB, investiu em outras áreas que também impactam na prevenção às cheias. O prefeito chegou a criticar o governo federal pela demora no repasse de verbas. Em meio aos problemas, a população questiona também a credibilidade do setor político. Municípios, estados e o governo federal são criticados, pois há muito o que deveria ser feito, mas não foi. Este é o tema do Linha Política número 16. Na edição de hoje, mais uma vez, recebemos o professor Mário. Muito bem, professor. E aí nós temos, em meio a esses últimos dias muito tristes, né, com esse desespero da situação do Rio Grande do Sul, e o envolvimento da política nisso, né, as ações em meio a tudo isso, por exemplo, o projeto que a gente estava citando há pouco, do decreto aprovado no Congresso, né, da flexibilização ou da liberação de recursos sem os limites e prazos aí com relação à lei de responsabilidade fiscal, a expectativa de que hoje ainda o governo deve anunciar o pacote de 6,5 bilhões de reais para auxílio ao Rio Grande do Sul. Em meio a tudo isso, professor, há uma questão que se abre da credibilidade do setor político. E quando a gente fala do setor, do cenário político, a gente vai englobar como um todo, né, de municípios, né, de prefeitos, vereadores, a deputados, senadores, governadores, no caso governador, presidência da República. Por que a população, e a gente sabe um pouco mais, debateu como a população hoje, em meio a tudo que a gente vê do dia a dia, a cada semana escândalos, discussões, polêmicas,
a população cada vez mais tende a não acreditar ou ter mil desconfianças com relação às ações políticas, principalmente em momentos de dificuldades como essa. Bom, Francisco, a primeira ideia que veio à minha mente, vendo as fotos, ouvindo os depoimentos, é de que nós não temos governo. Uma sensação de total abandono da sociedade perante o poder público. O Rio Grande do Sul vem sofrendo problemas de fiscal, né? Você se lembra disso? O governador que antecedeu ao Eduardo Leite encontrou o Rigoto, né? Encontrou o estado do Rio Grande do Sul totalmente destroçado, né? É interessante, porque o Rio Grande do Sul é um estado, na minha opinião, politicamente bem avançado, bem adiantado. Eu não sei como é que isso acontece lá, né? Há uma noção assim um pouco confusa, porque eles têm uma formação política um pouco acima da média do Brasil, né? Normalmente os países que confrontam com países estrangeiros são países mais nacionalistas, são estados mais nacionalistas, mais bem formados politicamente, né? Então, o Rio Grande do Sul é um fato que a gente precisa examinar politicamente o que aconteceu, né? Me parece que há na sociedade, por essa formação cultural, política já bem formada, que eles sabem quais são os problemas do Rio Grande do Sul. Você se lembra daquele último incidente que houve, daquela ponte que caiu lá na cidade de Nova Roma, em que o Estado demorou para construir a ponte, e aí a população construiu a ponte com recursos próprios da sociedade. A ponte ficou mais barata, ficou um custo bem menor do que o Estado. Então, eu vejo o seguinte, eu acho que no Rio Grande do Sul, esse fato que ocorreu, acho que vai levantar essa questão de que o Estado estava totalmente desgovernado, né? O Estado estava totalmente frágil diante das políticas públicas que nesses últimos anos ocorreram no Rio Grande do Sul. Então, há um descrédito, sim, na questão da sociedade. Eu acho que a crise foi muito grande, muito forte, nunca visto no Brasil, né? A gente está acostumado com enchentes no Nordeste, porque aquilo já era costume, né? Ou a seca, mas essa do Rio Grande do Sul realmente demonstrou que o nosso poder político, a nossa política, os nossos governantes são incompetentes. Eu vou passar duas situações que eu estava até abordando agora aqui na abertura do programa, professor. Por exemplo, a gente está com essa situação todo o Rio Grande do Sul, mas pegar como exemplo a cidade de Porto Alegre, a capital Porto Alegre, e aí a cidade tem em caixa 428, quase 429 milhões, isso em caixa da prefeitura, para obras, para tentar inibir a questões das enchentes, né? Deste valor, professor, diretamente em obras contra enchente e outros problemas nessa linha, a prefeitura, o governo do Sebastião Melo, melhor dizendo, o senhor sabe quanto eles investiram? De acordo com o levantamento do Grupo UOL, e isso apontado do portal de transparência, nenhum centavo foi investido nessa linha. Aí a gente vai para a questão federal, né? Na questão federal, professor, no ano passado, só para a gente ter uma ideia, a capital, Maceió, capital de Alagoas, ela, não sei se o senhor chegou a ver essa informação, ela reservou, né? Ela conseguiu aí um valor de 52,7 milhões do governo federal, de verbas federais, foram repassados a Maceió
para obras de prevenção às enchentes. Deste valor, nenhuma obra foi realizada. E por que eu estou falando de Maceió agora? É porque esse valor, professor, ele corresponde a 67% do orçamento empenhado no ano passado para estas obras. 67% foi para Maceió. E aí o ponto de curiosidade, Maceió, terra natal do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse valor, professor, foi então para uma cidade onde não houve nenhuma morte em decorrência de chuvas no ano de 2023, Maceió. É claro que há uma necessidade de obras de Maceió, mas 67% para Maceió, onde não houve nenhuma morte registrada no ano passado com relação às chuvas. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul ele foi contemplado com uma verba bem menor. Só lembrando, o Rio Grande do Sul já havia sido aí palco de catástrofe com as chuvas em 2023. Em 2023, o Rio Grande do Sul perdeu 54 pessoas, 54 vidas com relação às chuvas. E aí quando a gente começa a fazer essas conexões, professor, e não de hoje, não só do atual governo, né? Aliás, a questão dos recursos, de verbas e os seus destinos ficaram principalmente gritantes no último governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a situação agora não é nada diferente, é onde parece que crescem essas interrogações na cabeça do brasileiro, né? Peraí, tem uma região gritante com problemas a enchentes, mas 67% vai para uma outra capital sem decorrência de problemas sérios com chuvas, e é exatamente a terra natal do presidente da Câmara. Aí nisso tudo fica difícil o brasileiro acreditar, não é, professor? Com relação a medidas legislativas, não tenho dúvidas. Nós já convocamos, aqui está o líder Mota, tem outros aqui presentes também, o Van Hatten, tem outros que fazem parte do nosso colégio de líderes, que já está convocado para amanhã logo cedo, na parte da manhã ainda, para que junto com o Senado Federal, a parte técnica das duas casas, os líderes partidários possam sim discutir sobre causa e efeito disso que vem acontecendo repetidamente no Brasil. Uma outra sensação que eu tive, olhando as fotos lá do Rio Grande do Sul, é que nós somos incompetentes, né? O governo é incompetente. Isso eu digo nos três poderes. Sim. Esse fato do Lira, né, de ter recebido o maior número de verbas, isso é comum, isso é normal, né, na região Nordeste, Norte e Nordeste. Por quê? Não sei se você se lembra do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, em que rios de dinheiro eram canalizados para o Nordeste, e os deputados, inclusive um presidente da Câmara, que foi presidente da Câmara, fez piscinas. Era para ser feito açudes, eles faziam piscinas nas suas casas. No Brasil tem um problema muito sério, que aí eu acho que está baseado na questão da competência, é que esses recursos, eles não são controlados. Não existe projeto. Se existe projeto, não existe controle. Então, é como se o dinheiro dos impostos nossos viessem assim de uma obra, de uma ação assim extraterrestre. O dinheiro brota, não é, né? E aí, por outro lado, você tem uma sociedade que não se importa, ela não procura saber como é que os seus impostos, que são arduamente pagos e caros, são empregados. Então, há um total dissociamento entre sociedade e poder político, e, de uma certa forma, deixa a gente muito preocupado, em que esses desastres parecem coisas normais, quando não deveriam ser, porque isso falta planejamento, isso falta recursos, falta a participação da sociedade, na cobrança, né, do poder público, falta a sociedade se organizar, a dificuldade que a sociedade tem de se organizar. Então a gente vê isso nas cidades que sofrem com as cheias, com as enchentes ou com as chuvas, todos os anos a mesma coisa. Então eu acho que a sociedade precisa começar a pensar que o poder não é do governo.
o poder é da sociedade. É ela que modifica, é ela que muda as coisas. E eu acho que ela está apática, totalmente apática. E nós somos governados por essas pessoas que manobram os nossos impostos, as nossas reservas, vamos dizer assim, né, financeiras, com usos próprios, políticos, para se manter no poder. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Então tudo isso é lamentável que ocorra no Brasil, e eu acho que tudo isso é o retrato da falência política e a falência de uma sociedade. Eu acho que não é só o poder público, é a falência de uma sociedade, que inclusive usa desses dramas humanos para criar notícias falsas, perturbar a ordem, colocar mais insegurança nas pessoas, como a gente está vendo aí as fake news que estão sendo divulgadas, né? Yeah. Então, tudo isso é lamentável. Eu me sinto muito triste de ter que relatar tudo isso, de ter que comentar tudo isso, porque demonstra uma sociedade apática, uma sociedade que não está se importando com o seu destino, com o futuro do seu país e nem com os seus descendentes. E os políticos nadando neste mar de corrupção e desvio de verbas e de falta de competência. E aí, professor, não vai surpreender a gente, como o senhor disse, né? O uso deste momento, primeiro não vai surpreender se a gente começar a ter notícia aqui, de que enquanto acabou de passar, aliás, acabou de passar mesmo, foi ontem, né, a votação no Senado que liberou aí a suspensão dos limites de prazos e verbas na lei de responsabilidade fiscal para investimento no Rio Grande do Sul. E assim, horas depois, já há movimentação, já há apontamentos, principalmente dos bastidores de Brasília, de que outros parlamentares já estão aí tentando encaixar nesse pacote, né, nesses pacotes, verbas para outras áreas. E aí a gente já sabe que se deixar a coisa fluir, a gente vai ver muita verba federal descaminhada, vamos dizer assim, em rumos obscuros. Aliás, como aconteceu no próprio período da pandemia, né? Infelizmente se usou a pandemia. E o senhor citou agora a questão das fake news. Só para pegar 3 exemplos aqui. A gente viu, por exemplo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usando as redes sociais para divulgar fake news, né? Ele citando aí que o governo federal estava atrasando os repasses. A gente viu, por exemplo, o senador, o Cleitinho Azevedo, senador do Republicanos, ele, que é de Minas Gerais, ele utilizando e compartilhando fake news. Aliás, ele compartilhou, por exemplo, conteúdos daquele coach, daquele influencer, o Pablo Marçal, que tem falado sobre situações, né, de fraudes ou até mesmo do governo federal ou do governo do estado, melhor dizendo, prejudicando os encaminhamentos de verbas e de repasse de alimentos e outros materiais. Aliás, só para lembrar, o Pablo Marçal, essa figura, é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e algumas pesquisas pré-eleitorais têm apontado que ele já está batendo os 3%. Né? Parece pouco, mas quando a gente está falando dessa figura, que é uma figura, professor, a gente fazer um breve histórico, a gente não consegue, ou a gente consegue entender, mas é de se lamentar que a política está sugando esse tipo de pessoa cada vez mais para as disputas eleitorais e com apoio nas ruas. E aí, professor, vai nisso que o senhor disse, né? A população não acompanha. A população, né, na sua maioria, infelizmente, não acompanha as informações, mas sim acompanha o entretenimento da política, o entretenimento puxado por fake news, puxado por torcidas
e que são recheados aí de desinformação. Professor, cada vez mais essas figuras da política aí que fazem uso das fake news, independente dos lados, né? A gente vê isso também sendo usado em várias discussões dos dois lados, acham campo de aplausos nesse tipo de momento, em momentos como esse de tragédias, né? Reforçamos, nós não estamos impedindo a circulação de nenhuma espécie de alimento para doação. Reforçamos que não estamos fazendo fiscalização de notas fiscais, muito menos fiscalizando embarcações. O nosso grande objetivo no momento é acolher o povo gaúcho e todos aqueles voluntários que estão fazendo isso receberão o apoio da Brigada Militar. Então, o que é lamentável é que esses maus brasileiros, esses brasileiros sem ética, sem moral, têm seguidores. Pois é. É isso que assusta a gente. Tem pessoas que acreditam nesses indivíduos mau caráter, que vivem da desgraça, né? Mas voltando um pouco ao início da sua colocação, alguns estados brasileiros que têm governadores incompetentes que estão já pleiteando também entrar no vácuo dessa liberação do não pagamento da dívida de estados, né, que vem lá do Plano Real. Tem 30 anos que esses estados devem ao governo federal. 30 anos eles estão pagando dívida. Então veja a incompetência dessa gente. Então eles estão querendo entrar nesse vácuo da liberação de verbas, da isenção do pagamento dessa dívida do governo federal, dos governos estaduais para com o governo federal, que vem lá do Plano Real, né? Estão querendo entrar nessa onda. Olha que coisa absurda. Quer dizer, são incompetentes, não conseguem organizar o seu Estado, não conseguem inovar no seu Estado, ou seja, continuam do mesmo jeito que os Estados estão desde a época do Plano Real, em que o Estado, na inflação, é o que mais ganha dinheiro, é o Estado, né? E aí acabou a inflação, eles ficaram sem essa verba, né? Então, veja como a nossa sociedade está alienada ao processo político, alienada aos aspectos econômicos. Então, ela é fácil presa dessas pessoas que vêm com novas ideias, que são, na verdade, ideias atrasadas, retrógradas, e que se alimentam da desgraça alheia. Aproveitam-se da incompetência dos governos e da falta de cultura de uma sociedade, uma cultura política de uma sociedade. Então, tudo isso é lamentável, é muito triste. A gente ler, ver e ter que discutir esses assuntos que, na minha opinião, já deveriam ter sido ultrapassados. A sociedade já deveria ter se emancipado um pouco mais, se inteirado um pouco mais de como funciona a questão política. Então, tudo isso, Francisco, me vem à mente também que não há uma reação da sociedade. Me parece que em 2013 o Brasil acabou, a sociedade extinguiu e não existe mais revolta, não existe mais nenhum grau de insatisfação, ou seja, tudo está bem e tudo é assim mesmo. E não é, porque, veja, os problemas que o Brasil tem, há perspectiva de que o Brasil não cresça nos próximos anos, eu digo décadas, nós vamos continuar dessa forma. Quando a gente vai ao supermercado e vê a quantidade de produtos diminuídos, o tamanho do produto, qual vai ser o próximo passo? Desaparecer o produto. E aí? O que a sociedade vai ter que buscar? Vai ter que buscar a revolta? Por que nós não discutimos isso agora? Porque, veja, o custo de vida, a questão do salário, a questão da renda, não é possível um país ter 1% da renda de 100 milhões de brasileiros. Ou seja, 1% de brasileiros detém a renda de 100 milhões de brasileiros.
Então, veja, a questão do meio ambiente é uma questão politizada. Não tem que politizar, tem que tomar decisões. E tudo isso mostra o quanto nós estamos atrasados, o quanto nós teremos um futuro incerto. Isso me preocupa muito. Preocupa a todos nós, né, professor? E a gente vai acompanhando a situação da política, os passos da política, sempre cobrando, que é o que a gente deve fazer, cobrar, nos informar, investigar. E também, é claro, torcendo para que a situação no Rio Grande do Sul possa ser ultrapassada, né, o atendimento possa ser feito e que a gente tenha um pouco menos aí de tristeza nesse Brasil já tão castigado pela sua política. Professor, muito obrigado mais uma vez. A gente, mais um episódio, né, o 16º do Linha Política, e cada dia, apesar dos assuntos infelizmente nos deixarem tristes como o dessa semana, sempre um prazer a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Então, eu espero que a sociedade compreenda as causas e os impactos da crise do Rio Grande do Sul, para que a gente possa buscar soluções e construir um futuro mais justo e democrático para o nosso país. É isso que eu desejo. Um abraço a você e a todos aí da técnica. Esta foi a edição número 16 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, CNN, Portal Gov, Band e BBC Brasil. Ficamos por aqui. Apresentação de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design Ies Henrique.